Muito obrigada, Maria Calado, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje falamos da dimensão cultural. A Maria é presidente do Centro Nacional de Cultura e o Centro Nacional de Cultura tem um papel-chave naquilo que são as políticas culturais europeias. Quando nós falamos da União Europeia, falamos muito de diversidade. Diversidade da história dos países, diversidade cultural. E muitas vezes, quando nós falamos de diversidade cultural, não temos presente todas as dimensões daquilo que constrói, digamos, a identidade cultural de cada país. Penso na dimensão cultural, a música, o romance, o património construído, mas também as tradições, as raízes culturais de cada, muitas vezes mesmo ela diversa dentro de cada país. E o Centro Nacional de Cultura tem aqui, e é muito importante destacar essa dimensão, tem um papel importante na dimensão cultural europeia. Quer-nos falar de como é que o Centro Nacional de Cultura participa nesta dimensão cultural e nos programas europeus? Primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui a conversar consigo e sobretudo por um tema que é um tema crucial e não só na Europa e no mundo, mas fundamentalmente o nosso interesse e o nosso enquadramento é a Europa. Aquilo a que chamamos a cultura, do modo geral, é cada vez mais abrangente e está cada vez mais interligado com tudo o que se passa na nossa vida. Se formos ao património, ou seja, à herança, à memória, temos o património imaterial, o património material, cada vez há mais reconhecimento de áreas que até aqui não eram, isso é muito bom. Há depois a outra moeda da cultura, que é a criação contemporânea, que também não é indissociável, mas em relação ao património cultural, ele é essencial, porque ele fixa memórias, ele faz diálogo, na sua diversidade, faz diálogo entre as comunidades, entre os povos. A nossa relação, sobretudo na Europa, já é de há muitos anos, e sendo claro que o Centro Nacional de Cultura é um organismo representativo da sociedade civil, e nos últimos anos, diria que nos últimos 10 anos, tem intensificado muito mais essa atividade no âmbito da Europa, não só porque participamos em várias redes culturais que têm sobretudo o foco europeu, mas sobretudo na Europa Nostra. A Europa Nostra, exatamente. Portanto, o Centro Nacional de Cultura é, digamos, a antena em Portugal do Prémio Europeu Europa Nostra, onde Portugal tem estado muito bem representado. Nós somos a antena de todas as atividades da Europa Nostra, porque representamos oficialmente a Europa Nostra em Portugal. Somos a representação oficial e é, de facto, uma tarefa que levamos muito a sério. E uma das atividades que nos desempenhamos muito, como todos as outras organizações que pertencem à Europa Nostra, porque a Europa Nostra é uma federação de associações, a maior representação da sociedade civil europeia, mas um desses projetos são de facto os prémios do património, os prémios europeus do património, que é uma parceria entre a Europa Nostra e a própria Comissão Europeia, não é? Com grande suporte da Comissão Europeia. E é muito interessante que este prémio do património, estes prémios Europa Nostra, têm, digamos, há 5 categorias. Exatamente. A conservação e a reutilização adaptativa, a investigação, a educação, formação e competências, envolvimento e sensibilização dos cidadãos e campeões do património. Sim, campeões do património, essa 5ª categoria foi introduzida em 2023, exatamente para contemplar os prémios de 2022. Cada ano nós estamos a reconhecer e a valorizar e a classificar, de certa maneira, as candidaturas que dizem respeito ao ano anterior. E a primeira vez que o Prémio Campeões de Património foi atribuído foi o ano passado, e Portugal teve a honra, eu acho que a grande honra, de ter uma classificação de uma personalidade, foi o arqueólogo Cláudio Torres, portanto, e que penso que muito nos orgulha, porque nas personalidades europeias que foram destacadas, ele é de facto alguém que representa, a partir da arqueologia sem dúvida, mas representa um projeto de desenvolvimento local, num contexto
muito É reduzido, interessante nós estarmos a falar da Europa e estarmos a falar de Cláudio Torres. E de falarmos a falar do local, não é? Alguém Exato. que... Os prémios são sobretudo prémios para, nessas categorias, mas para reconhecer a promoção dos ideais europeus. E muito antes da Europa ter a cultura no seio das suas políticas, não é? Que isto levou tempo a avançar até hoje, muito antes disso, acho que havia casos, de facto, de verdadeiros ideais europeus. E como em tudo, as pessoas são essenciais, e aqui Cláudio Torres foi essencial. E quer-nos falar um bocadinho desse projeto do Cláudio Torres que mereceu esse reconhecimento europeu? É toda a sua vida e toda a sua atividade em Mértola. Mértola, que era uma vila perdida, que há umas décadas, sei lá, se fizermos o balanço, de há 20 anos, era uma vila perdida, sede do município, mas completamente... Mais uma, historicamente muito interessante, bem preservada no sentido daquilo que era visível, mas sem projeto de desenvolvimento. E ele, de facto, era um arqueólogo e sabia bem da matéria, chega à Mértola, já com conhecimento, e diz: isto tem que ser conhecido, temos que o estudar, temos que o investigar, temos que fazer a escavação arqueológica, a musealização, porque isto reflete aqui toda uma dimensão daquilo que consideramos ser a cultura e estamos na visão europeia, quer a relação com o mundo, quer a multiculturalidade, e progressivamente foi-se desenvolvendo com muita correção científica e tecnológica, com muitas parcerias a receber estudantes de todo o mundo, e foi transformando, recuperando, musealizando, e hoje Mértola tem uma centralidade extraordinária do ponto de vista cultural a nível internacional, e mais do que o valor histórico, artístico e arqueológico que podemos conhecer quando percorremos a Vila de Mértola, os seus museus, quando passamos por dentro de uma escavação muito bem musealizada e pode continuar tudo, o trabalho continua e os visitantes podem observar tudo enquanto decorre. Hoje Mértola tem um dinamismo grande e a sua população... E é um cruzamento de culturas também. Cruzamento de culturas. Longe logo o cruzamento de culturas na área do Mediterrâneo, da Europa com o mundo, de todos os povos que nos foram chegando, além de épocas, com as suas culturas, desde o Mediterrâneo, desde os fenícios, aos muçulmanos, portanto é ali uma acumulação, aos romanos, há ali uma presença forte da arte clássica romana, e sobretudo há também depois uma criação contemporânea de atividades ligadas ao património, ao artesanato. Há ali hoje uma dinâmica e um reconhecimento e uma população que se identifica, e há jovens que se fixaram. Isso é muito importante também, que é a fixação de jovens ligados a estes projetos. Portanto, o caso do prémio de personalidade, que muito interessantemente a Europa Nostra chamou, assim, correntemente chamamos de prémio campeões, e acabou por ser o conceito que se instalou. Campeão. Mas também, o ano passado, portanto, os atribuídos a 22, dados no ano 2023, a Portugal teve uma representação em todas as categorias. Não, e é muito interessante porque eu estive a ver a lista dos projetos que mereceram esse prémio em 2023. Houve 30 projetos de 21 países europeus. Sim. E 4 desses prémios são portugueses. É em todas as categorias. Em todas as categorias, exatamente. Na categoria de restauro e reutilização. Teve os tetos mudgetares da Sé Catedral do Funchal, que é uma coisa notável, e também tem este símbolo da relação entre culturas e áreas artísticas, porque eram os tetos do século XVI, em madeira, com a influência mudjar, portanto ainda do período manuelino, quando havia um saber fazer e uma tradição ligada à cultura de raiz islâmica, árabe, e estavam completamente degradados e perdidos, e foi um trabalho notável que os técnicos ligados ao Serviço de Património da Região Autónoma da Madeira fizeram. Há ali uma equipa notável, e o projeto é extraordinário. E depois há uma coisa importante: o saber
apresentar outros projetos, que nós às vezes não somos muito especialistas Exatamente. nessa matéria. Não somos capazes de valorizar aquilo que fazemos. E há uma forma, às vezes, mas isso é muito burocrática, mas para demonstrarmos aos outros, há um processo de Não, e sobretudo estamos a concorrer com dezenas e dezenas de projetos de todos os Estados-membros da União Europeia. E alguns extraordinários. Nesta matéria da conservação, há extraordinários. Os italianos e os espanhóis são, por exemplo, extraordinários na quantidade e na qualidade, também são maiores, mas esse foi um exemplo extraordinário. E tivemos a arte chávega também, que é uma arte artesanal de pesca, que normalmente é muito conhecida na minha região, mas é pouco conhecida aqui. Pois, a arte chávega, que foi um resultado de uma candidatura entre o Centro de Interpretação da Arte Chávega na Tocha e a Universidade de Aveiro e outros professores universitários que fizeram um projeto de investigação, mas ao mesmo tempo esse projeto de investigação foi logo acompanhado por interação com a comunidade, com a investigação baseou-se não só em conhecimento de documentação histórica, mas na recolha de dados dos pescadores, e eles participaram, aliás, na recepção do prémio em Veneza e depois aqui também na apresentação em Portugal. Foi um grupo, uma comunidade ligados à pequena comunidade de pescadores, e foi impressionante. Sabe que essa questão da arte chávega ter sido uma das premiadas é muito interessante, porque eu sei que a arte chávega e os pescadores da arte chávega têm uma enorme dificuldade em lidar com as políticas europeias de pescas. Pois. Porque as políticas europeias de pescas e a conservação das espécies, a dimensão da rede, sim. Tudo isso tem criado muitas dificuldades à arte chávega. E, portanto, ver a arte chávega ser premiada neste Prémio Europa Nostra é muito, muito importante, mesmo para o futuro desta gente. Tem efeitos, não é? Tem Exatamente. Efeitos agora, porque de facto aquilo é preciso uma minúcia de recuperação das redes, quer dizer, é uma vida difícil, mas é extraordinária, e depois às vezes não se coaduna com outros critérios mais ligados à massificação. Se olharmos para a política de pescas, vemos que a arte chávega lida com ela com grandes dificuldades. É verdade. E, ao mesmo tempo, digamos, faz parte do património cultural. Da nossa identidade. Exatamente, não é da só identidade daquelas regiões, não é só da identidade daquela região, ali porque ela ainda resiste, e isso é muito importante, e agora revitalizada, penso que está reconhecida. Mas também, quer dizer, houve outros projetos. O projeto Almada, que também foi... O projeto sobre os frescos do Almada, sobre os painéis, do Almada Negreiros, aqui na Gar Marítima de Lisboa, na Gar Marítima da Rocha de Contóbidos, e é um projeto de restauro científico daqueles painéis nos murais da Gar, e que é realizado por uma equipa ligada ao Laboratório Hércules da Universidade de Évora. Hoje as universidades têm laboratórios extraordinários e têm equipas de investigação extraordinárias que não se recolhem nem se ficam só lá no seu espaço e que fazem projetos exteriores. Isto foi muito bem sucedido, este projeto, e o que é interessante é que ele tem um rigor científico, lá de tratamento dos pigmentos, das superfícies, tudo, mas optou por estar sempre a informar a comunidade, não só os estudantes, mas os visitantes, tanto que o projeto ganhou exatamente na categoria de envolvimento, de sensibilização e envolvimento das comunidades, e portanto é um projeto notável a todos os títulos, muito interessante, porque traduz aqui mudanças, não só como os reconhecidos, e é arte moderna, estamos a falar de arte da primeira metade do século XX, de um pintor extraordinário, de um artista extraordinário, mas estamos também a falar da capacidade de quem faz a investigação de comunicar essa investigação e de envolver a comunidade. E isso que foi valorizado e que foi extremamente importante. Portanto, foi um ano de ouro, diria, mas para, digamos, na sequência desse ano de ouro, como diz, o Centro Nacional de Cultura integra um grupo de parceiros do projeto piloto Hub Europeu do Património, que é liderado exatamente da Europa Nostra. Exatamente. O que é este Hub Europeu do Património? Onde está o Centro Nacional de Cultura em Lisboa? Conhece certamente, porque foi um grande envolvimento da Comissão Europeia com a opinião do Parlamento. Exatamente.
passados 5 anos do Ano Europeu do Património, que foi em 1918, a Comissão achou, e a Europa Nostra, que age muito em parceria 2018. 2018 foi o Ano Europeu do Património. Exato. Passados 5 anos, o próprio conceito de património, como disse logo no início, se alargou. Hoje temos outras interações com o património, nomeadamente aquela tripla dimensão do social, do sustentável, do digital, e, portanto, não se pode fechar o património numa redoma. E a maneira como o abordamos, é certo que já era visto e continua a ser visto como uma área que está ao serviço da comunidade, em que há regras para o recuperar, para o valorizar, para o musealizar, mas a comunidade é a primeira, o cidadão é o primeiro destinatário do património. Portanto, aquelas discussões que tínhamos há uns anos, se reutiliza com determinado uso ou não, são coisas que hoje estão mais assentes, têm que ver com a coerência, mas hoje o cidadão todos nós somos os destinatários e todos nós temos que reconhecer e valorizar esse património. Portanto, passados 5 anos, a reflexão entre a Comissão Europeia e a Europa Nostra foi no sentido de se fazer um projeto que envolvesse um grande número de parceiros, e são muitos parceiros que são eles próprios redes de cidades, de associações, para estudar um novo enfoque, para definir um novo enfoque, para comparar políticas públicas e, portanto, a Europa Nostra foi convidada a liderar esse projeto com vários outros parceiros logo à cabeça, redes de cidades, outras redes, e depois um conjunto de representantes a um nível mais local, mas de participação geral, que são representantes, são uma associação polaca de Cracóvia, Grécia também, Espanha também está representada com a Europa Nostra, também uma associação belga, e também, portanto, Itália. Nessa lógica há também a vontade de associar cidades que possam servir de âncora para se divulgar um novo conceito de património, as novas fronteiras do património. E o que tem estado a ser feito com todos os parceiros e numa grande interação, com uma grande intensidade também, porque o projeto tem 2 anos, pelo menos, para a sua primeira parte, tem sido debater esses aspectos e também recolher informações sobre políticas públicas, sobre boas práticas, portanto, discutir caminhos e, ao mesmo tempo, fazer o que nunca tinha sido feito, que era recolher e comparar políticas públicas e boas práticas, com bases de dados para em tudo isso, países, com os vários países, com várias organizações. E isto é muito importante, porque é através da prática que nós conseguimos saber como é que o património é encarado e, sobretudo, é integrado, porque nós estamos sempre numa visão integrada de património, não é? De património cultural. E nessa visão integrada nós temos que ter essa abertura para integrar essa tripla dimensão, não é? Que é tão prioritária cada vez mais para o nosso futuro, que é o digital, o social e o sustentável, dito assim de uma forma ligeira. Portanto, no caso português, para além da participação virtual e direta, nas várias reuniões, nos vários debates, nos países que participam e mesmo procurando até trazer ao debate outras organizações, nós aqui em Portugal temos estado, além dessa tarefa, temos vindo a reunir uma série de especialistas de áreas diferentes para debater o tema, para encontrar sugestões, novas dimensões, e tem sido muito interessante, por exemplo, juntar cientistas de várias áreas, dinamizadores culturais de várias áreas, especialistas do património. Sempre numa dimensão europeia. Sempre numa dimensão europeia, porque afinal as questões locais nós temos que as desenvolver corretamente, e o importante
é construir uma Europa, não é, cada vez mais ligada a esta visão integrada de património, de cultura, cada vez mais ativa. A diversidade, a importância que o património tem para o diálogo e para uma cultura de paz, é também uma vertente. Diálogo das civilizações. Exatamente, é também uma vertente que temos estado agora a explorar, e há alguns exemplos. Houve, numa segunda fase, chamaram-se também ao projeto alguns países que não são da União Europeia, nem mesmo do Conselho da Europa, portanto, países que estão na periferia da Europa, a participar. Os vizinhos a leste e os vizinhos a sul. Exatamente, os vizinhos a leste e os vizinhos a sul. E é importante porque são outras visões, afinal, parece-me que estamos muito mais próximos do que esperávamos. A maneira de o fazer e depois a prática institucional às vezes é mais lenta, mas estamos muito mais próximos do que parece. Aliás, Cláudio Torres foi muito claro nesse diálogo a sul, nos vizinhos a sul. Sempre. Muito obrigada, Maria Calado, por termos tido esta oportunidade de debater como é que Portugal se integra nas políticas europeias e como é que se conjuga esta dimensão do projeto, esta dimensão local, com a dimensão europeia, e também felicitar o Centro Nacional de Cultura pela sua integração nestas redes europeias e nestes projetos europeus do património, o Prémio Europa Nostra, sei que tem também o Prémio Helena Vaz da Silva, e agora integrados neste Hub Europeu do Património. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, foi um prazer.